Estudo da Palavra. O tema de hoje é os dons espirituais. Os dons espirituais. Então, definição de dons. Vamos lá. Qual a definição de dons? Bom, do latim, dorea, ou doma, ou donare, que significa doar, ou dare, que significa dar. Essa é a definição de dons espirituais. Carismata, ou seja, manifestações de graça. Pneumática, ou seja, as coisas do Espírito, não é? O significado de dons espirituais, biblicamente falando, vamos então para este ponto agora, e vá tomando nota aí, eu não vou ler os textos para a gente ganhar tempo, mas anote os textos e confira depois, tá certo? O significado de dons espirituais, biblicamente falando. Então, os dons são presentes, não é? São dádivas de quem? Do Espírito Santo. São habilidades, capacidades especiais que são outorgadas pelo Espírito Santo. São ferramentas que são colocadas, meu amigo e minha amiga, irmão e irmã, à sua e à minha disposição para exercer o ministério da igreja. O grande pregador Billy Graham, por exemplo, no seu livro O Espírito Santo, página 131, ele disse: o dom é um instrumento que deve ser usado e não uma joia ou objeto de decoração, olha só. Ou uma caixa de bombons para nós nos alegrarmos. É algo para ser usado. É algo para ser usado. E hoje você, com certeza, descobrirá o seu dom. Qual a diferença, então, entre talentos naturais e dons espirituais? Ou seja, talentos naturais são o quê? São aqueles herdados, não é isso? Aqueles que nascem com a pessoa já nasce com aquele talento. São aqueles dotes intelectuais que dão valor e distinguem a pessoa. Os talentos naturais, por exemplo, eles independem da condição espiritual da pessoa e do uso que eles serão feitos, independente disso. São as habilidades que tínhamos mesmo antes de nossa conversão. Esses são os talentos naturais. Alguém pode ter a habilidade natural, por exemplo, de fazer artesanato, um artesanato muito bonito. Outros podem, por exemplo, ter talento para música, para cantar, né, cantar muito bem, e contudo, não serem cristãos. Ou seja, são os talentos naturais, tá certo? Ou seja, todos os homens e mulheres, cristãos ou não cristãos, recebem talentos naturais. Só que a diferença é que o crente oferece esse talento à influência do Espírito Santo, e a maioria das pessoas não cristãs acabam, talvez até inconscientemente, oferecendo esses talentos para o mal, infelizmente. Agora, uma outra pergunta: o que são dons espirituais, então? Os dons espirituais, queridos e queridas, são os talentos naturais orientados e aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. São o quê? São dádivas, graças especiais para se fazer alguma coisa para Deus. Por exemplo, o talento médico, que é um dom natural, é uma habilidade adquirida na universidade, correto? Agora, o dom de cura é uma habilidade divina que permite fazer curas milagrosas. Deu para entender? Pergunta: quem ainda não viu um talentoso pregador conduzir multidões ao erro? Quem ainda não viu isso? Com certeza muita gente já viu isso. Agora, em contraste com isso, nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, um eloquente orador, um eloquente pregador, consagrando tudo a Deus. Olha só. Êxodo capítulo 31, anote depois e leia, confira. Êxodo 31, versos 3 a 5, diz: eis que enchi do Espírito de Deus, ou seja, a Aholiabe e Bezalel, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze. Ainda um outro texto, 1 de Reis, capítulo 7, primeiro livro de Reis, capítulo 7, versículos 13 e 14. Anote e confira depois também, diz assim: enviou o rei Salomão mensageiros que de Tiro trouxessem Irão. Irão era cheio de sabedoria, veja, e de entendimento, e de ciência para fazer toda a obra de bronze.
veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Principais textos bíblicos sobre os dons espirituais. Romanos capítulo 12, de 6 a 8. Vou repetir 2 vezes cada, tá? Romanos 12, de 6 a 8. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. 1 Coríntios 12, 28 a 31. 1 Coríntios 12, 28 a 31. Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Efésios 4, versos 11 e 12. E 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Eu disse 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Vamos falar então agora, depois que você anotou os textos que falam dos principais, ou seja, os principais textos sobre os dons espirituais, você vai ler depois, não esqueça disso. Vamos agora para a parte da classificação dos dons espirituais. Primeiro, dons de ajuda. Anote o texto e leia depois. Dons de ajuda encontra-se em Atos, capítulo 9, verso 26 e 27. Atos 9, verso 26 e 27. Ou seja, dons de ajuda são os dons de apoio de um irmão ajudando ao outro, por exemplo. Quais são? O dom de socorro, o dom de misericórdia, por exemplo, o dom de exortação, o dom de encorajamento, a pessoa que gosta de encorajar as pessoas que estão desanimadas, que estão medrosas, o dom de hospitalidade, o dom da contribuição, entre outros dons. Então aqui, dons de ajuda. Outro, dons de ensino. Tome nota do texto e leia depois. 1 Timóteo 4, verso 11 e 12. 1 Timóteo 4, verso 11 e 12. Dons de ensino, ou seja, são os dons usados para transmitir a palavra de Deus, para instruir e confirmar a igreja, ou seja, os conversos, os convertidos, confirmá-los na fé e doutrinas básicas da Bíblia. Quais são? O dom de ensinar, por exemplo. Então vai aí se enquadrando em algum daquilo que eu vou mencionando aqui, tá? Você vai hoje encontrar o seu dom com certeza. Vai identificar ele. Então tem o dom de ensinar, que está relacionado aos dons de ensino. O dom da ciência também. O dom da sabedoria, um outro. E ainda o dom do ministério. Tá certo? Temos ainda mais, ó, dons de liderança. Texto para você ler depois. Mateus Evangelho, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 27 e 28. Mateus 20, verso 27 e 28. Dons de liderança são os dons que tratam da direção, da administração, da supervisão também da igreja. Quais são eles? Então você tem o liderança, não é? O dom de liderança, de administração, de apóstolo e fé também. São esses aí, tá? São 4. Liderança, administração, apóstolo e fé. Mais um, dons missionários. Atos capítulo 1, verso 8. Anote e leia depois. Atos 1, verso 8. Dons missionários. São aqueles dons que cumprem o quê? O ide de Cristo. Ide pregar o evangelho a todo mundo, não é? A missão da evangelização que se concretizam na vida da igreja. Quais são? São quais então? Os dons de evangelizar, os de apóstolo, os de línguas, e o dom de interpretação de línguas e também de discernimento de espíritos. Tá aí. E o último, dons de sinais e maravilhas. Dons de sinais e maravilhas. Anote o texto e leia depois. Daniel capítulo 4, verso 2 e 3. Daniel 4, verso 2 e 3. Quais são os dons de sinais e maravilhas? São os dons onde Deus realiza milagres impressionantes e portentosos, não é? Quais são eles em si? Então você tem ali os dons de cura, os dons de milagres e os dons de profecia também. Vamos para a última parte então, rapidinho, num bate-bola aqui. Vá tomando nota dos textos. Definições dos dons. Vamos lá então agora para definições dos dons. Primeiro, dom de sabedoria. Anote o texto de referência. 1 Coríntios, ou 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 8. Dom de sabedoria
é a faculdade de dar conselhos sábios dentro das escrituras sagradas. Então há pessoas que têm esse dom de dar conselhos sábios às pessoas, não é? Usando a Bíblia. São pessoas lá na igreja que possuem uma mente prática, uma mente clara, para aconselhar outras pessoas. Paulo, por exemplo, afirma que sua sabedoria não era da terra, não era terrena, não era apoiada na sabedoria do homem, não é? Ele diz que pregava com a sabedoria de Deus. O poder do Espírito Santo estava nas palavras de Paulo. Outro texto para você ler depois, para comprovar isso, 1 de Paulo a Coríntios, capítulo 2, verso 4 a 7. 1 de Paulo a Coríntios, capítulo 2, verso 4 a 7. Agora, definindo o dom da ciência ou do conhecimento. Texto bíblico base. Colossenses capítulo 2, verso 13. Então vá vendo aí onde você vai se encaixar num dos dons aqui ou mais. Pode ser que você tenha até mais que um. Dons da ciência ou do conhecimento. Colossenses capítulo 2, verso 13. Esse dom é a faculdade que alguém tem de ter fácil domínio da Bíblia. Ou seja, ele tem fácil domínio de manusear a palavra de Deus. Ele tem habilidade de descobrir e de cavar a fundo os estudos bíblicos. E de analisar a ciência bíblica. Então, ele tem a habilidade em decorar textos bíblicos, em ensinar uma doutrina usando a Bíblia, abrindo aqui, abrindo ali, abrindo lá, abrindo acolá. Tem gente que não tem essa facilidade, não é? Tem gente que não tem facilidade de decorar textos, capítulos, versículos, por exemplo. Então tem pessoas que já têm esse dom aqui. Esse é um deles também. Tem também o dom da fé. O dom da fé, o texto base é o 1 Coríntios 12, 9, perdão. 1 Coríntios 12, verso 9, tá? Esse dom aí é a faculdade de alguém possuir uma fé toda especial. Não se trata aqui, no caso, da fé que vence o mundo, mas de uma fé viva que edifica o quê? A igreja. Aquela pessoa que tem uma fé tão viva que ela acaba edificando a igreja. O texto que eu mencionei para você ler depois, ele trata daquela fé que é um estímulo, um ponto de apoio para a igreja, no caso. É aquela fé que permite realizar grandes feitos, não é? É o caso, por exemplo, de Elias, que ele pediu chuva e fogo do céu e foi respondido. O caso de Eliseu, por exemplo, o azeite da botija, você conhece a história, a farinha e as ervas. Por exemplo, ó, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, o que vai acontecer, diz o texto? Direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Não vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20. Então há pessoas que possuem esse dom. O dom da fé. O dom de cura. Também temos o dom de cura. 1 Coríntios capítulo 12, verso 9 também. 1 Coríntios 12, verso 9. É o dom através do qual Deus opera na cura de doenças, não é? Doenças físicas e espirituais também. Ou seja, é a atuação do Espírito Santo na enfermidade que alguém possui. Exemplo, você tem ali a cura do coxo, não é? Conhece a história, não é isso? A cura do coxo que está relatado ali em Atos, capítulo 3, versos 1 a 10, leia depois Atos 3, de 1 a 10. Do pai de Públio, tá? A cura do pai de Públio está em Atos, capítulo 28, de 8 a 10. E também ali o caso de Enéas, que está em Atos capítulo 9, versículos 32 a 34. Então, esse é o dom de cura. Temos também o dom de maravilhas. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 10. Tudo em Coríntios, capítulo 12 praticamente. Tá? Agora versículo 10, do capítulo 12 de 1 Coríntios. O dom de maravilhas é o poder de operar milagres portentosos, ou milagres poderosos, uma intervenção sobrenatural de Deus usando uma pessoa, não é através do Espírito Santo. Ou seja, um testemunho direto aos crentes e descrentes. Um exemplo disso, a ressurreição de Dorcas. Já ouviu falar da história de Dorcas? Leia lá depois, anote aí, ó. Atos capítulo 9, versos 32 a 43. Atos 9, 32 a 43. Tem um texto bíblico que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, verso 12, que diz assim, ó: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, veja só, e outras maiores o farão, porque eu vou para junto do Pai. Então, há pessoas que
possuirão, ou que possuem esse dom, o dom de cura, assim como Jesus também praticava. Tem o dom de profecia também. O dom de profecia está no versículo 10 também de 1 Coríntios 12. 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. Ou seja, o profeta é alguém que recebe e entrega a mensagem ao povo, né? É o que de Deus? Ele é um porta-voz de Deus. Temos como exemplo a história de Judas e Silas, que estão ali em Atos, leia depois, 15, verso 32. Temos também a história das filhas de Felipe e de Ágabo, que estão relacionados ali ou relatados também no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, este é o dom de profecia. Temos mais ainda, tem mais aqui, ó. Vamos lá. O dom de discernimento. O que é o dom de discernimento? Está no versículo 10 também de 1 Coríntios capítulo 12. O dom de discernimento é a capacidade analítica de discernir se o Espírito é de Deus ou do diabo. Olha só, a pessoa então tem esse dom. Ela sabe discernir se aquela pessoa está sendo usada por Deus ou pelo inimigo. O processo de perceber, ver e separar o certo do errado. Como exemplo, anote e leia depois, nós temos ali o relato de Atos, capítulo 16, dos versos 16 a 18, que trata ali da cura da jovem adivinha. Leia depois o texto e entenda lá. Então, o dom de discernimento também é um dom interessante. Tem também o dom de línguas. Semana que vem entrarei neste assunto sobre o dom de línguas. O dom de línguas, texto base para isso, Marcos, Evangelho, tá? Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 17. É o dom recebido por concessão do Espírito Santo para falar em outro idioma. Não é? Ou seja, uma língua desconhecida que até então ela não conhecia. Então, ela nunca falou inglês, Deus usa ela para pregar o evangelho para um americano, sendo que ela nunca foi estudar inglês na escola. Um exemplo aqui. Semana que vem eu vou falar mais sobre isso, né? Então ela acaba falando em uma língua estranha, ou seja, como assim estranha? Uma língua estrangeira, sem nunca ela haver estudado essa língua. Esse é um dos dons também. Tem o dom de interpretação, que está em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, e 1 Coríntios capítulo 14, verso 27. O dom de interpretação é a faculdade da pessoa traduzir o que o outro está dizendo. Ou seja, a habilidade de passar uma mensagem em um idioma que as pessoas entendam. Então eu estou falando em inglês, mas ninguém entende nada do inglês. Mas uma pessoa vai e traduz aquilo que eu estou falando. Dom de interpretação. Tem o dom de apóstolo, que está em Éfeso capítulo 4, versículo 15. O dom de apóstolo, Éfeso capítulo 4, verso 11. Eu falei 15, errei aqui, tá? É Éfeso 4, 11. Efésios, né? Melhor dizendo aqui. Efésios, vamos lá. Dom de apóstolo. Apóstolo é o quê? É aquele que é enviado. Ele é ungido, ele é separado para o evangelho. É aquele que penetra em novas áreas, que funda o quê? Novas igrejas. Está aí o dom de apóstolo, apostolado, não é? Efésios 4:11. Também em Efésios 4:11, você tem o dom de doutor. O que é o dom de doutor? Aliás, uma pergunta aqui. Você já identificou qual o seu dom? Até aqui já conseguiu identificar qual o seu? Interessante você identificar, não é? O dom de doutor. Efésios 4:11 é o texto base também, ou seja, é o dom de ser sábio, inteligente, erudito, uma pessoa erudita, uma pessoa instruída na palavra de Deus, não é? Um defensor, por exemplo, de teses teológicas, ou seja, um apologista da fé, não é? Um defensor das doutrinas bíblicas verdadeiras, alguém que se especializa nas técnicas da ciência da Bíblia. Esse é um dom também. Tem o dom de socorro, que é 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, que é a faculdade, já disse isso, vou repetir, de alguém ajudar alguém, socorrer alguém, prestar assistência a alguém, auxílio, amparo, alívio a alguém. São pessoas altruístas, desapegadas, não é? E que estão disponíveis para ajudar as pessoas quando elas precisam. Pessoas que gostam de ajudar os outros. Um exemplo disso, Barnabé. Leia lá os textos depois. Atos 9, versos 25 a 27. E Atos 15, versos 37 a 39. O dom de exortação está em Romanos 12, verso 8. Leia depois, Romanos 12, 8. O dom de exortação é a habilidade de alguém exortar, encorajar,
animar, estimular alguém que está de repente desanimado até mesmo na fé. Ou seja, a eficiência em dar bons conselhos, fazer advertência a alguém que está em pecado, por exemplo, advertir a pessoa, admoestar a pessoa. Barnabé é um exemplo também disso aí. Leia depois Atos 4, verso 36. Lá você vai ler a história de Barnabé, chamado filho da consolação, tá bom? Vamos continuar? Tem o dom de contribuir. O que é o dom de contribuir? Romanos 12, verso 8 é o texto base. O dom de contribuir é a habilidade de dar, não é? De cooperar. Aquela pessoa que reparte com alguém aquilo que tem, que colabora, não é? Que ajuda a avançar o evangelho de Deus através de ofertas, dízimos, por exemplo. A faculdade de atender alguém, sem egoísmo, sem apego às coisas materiais. Pessoas que têm a faculdade de atender sem egoísmo, outros com quantias especiais e assim por diante. Este é o dom de contribuição, Romanos 12, verso 8. A Bíblia diz, inclusive, em Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 38, diz assim, ó. Você conhece o texto, mas vamos até repetir juntos, embora não vou te ouvir, mas eu sei que você vai repetir. É um texto conhecido, vamos lá. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Esse é o dom da contribuição. Há o dom de misericórdia também. O dom da misericórdia se encontra em Romanos 12, 8. É a capacidade de identificar-se com os necessitados. A pessoa que gosta de ajudar os necessitados. De sentir simpatia e compaixão pelos que sofrem. O desejo de prover abrigo a alguém, agasalhar alguém, alimentar alguém e cuidar da saúde de alguém. Tem o dom de governo, 1 Coríntios capítulo 12, 28. O dom de governo é a faculdade de alguém administrar e governar a igreja, a obra de Deus. Governo aqui, amados, é aquele que regula, que organiza e planeja e administra a obra de Deus, tá bom? Existe o dom de ensinar também, está em Tito capítulo 2, verso 1, que é a faculdade para explicar as verdades bíblicas a alguém, ó. Esse é um dom, o dom de ensinar. Tito capítulo 2, verso 1. A habilidade para instruir e educar o povo nas doutrinas bíblicas. Leia depois, como texto de apoio, Romanos 12, verso 7. Tem o dom de pastor, de pastorado. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1 a 3. É a habilidade, ou seja, o dom de pastor é a habilidade de ser o guardião do rebanho, a capacidade de conhecer, de guiar, de proteger, de alimentar, de aconselhar o rebanho. Pastor é aquele que conhece suas ovelhas em seus lares. Olha que interessante, não é aquele que fica distante não, é aquele que conhece, que visita. O seu pastor tem te visitado em casa? Aquele que ora, que vela pelo bem-estar de suas ovelhas. Há o dom de evangelista também. Esse eu acho que é o meu, né? Pelo menos um aqui, acho que eu me enquadro aqui, né? O dom de evangelista. É o que eu pelo menos gosto, né? Efésios 4, verso 11 é o texto de referência. Evangelista é aquele que evangeliza, que prega o evangelho. As boas novas é aquela pessoa que ganha almas, que gosta de visitar e dar estudos bíblicos. 2 Timóteo 4, verso 5 fala disso aí, ó. Tem o dom da liderança. O dom de liderança, Mateus 20, verso 27 e 28. O dom da liderança é a capacidade de alguém influenciar, motivar e inspirar. Ele é um líder nato, ele consegue liderar um grupo. A habilidade de manter-se à frente de um trabalho missionário, de determinar objetivos, de delegar responsabilidades, não é? O líder é comparado a um servo, a um servidor espiritual. Ele ama, respeita, inspira, serve, sente-se igual e submete-se às normas e às regras da igreja. Mais 3 dons aqui para terminar. Tem o dom da hospitalidade, 1 Pedro 4, verso 9, que é a habilidade de alguém abrir os braços da alma e as portas do lar para alguém e ser amável. A capacidade de oferecer alimento, um teto, um agasalho, a amizade, o carinho e o conforto a uma pessoa. Leia depois Mateus 25, verso 35 e 36. Existe o dom do celibato. Será que alguém que está ouvindo agora tem esse dom? O dom do celibato? 1 Coríntios capítulo 7, verso 7. É a habilidade que consiste em não se casar.
de permanecer solteiro, a capacidade de não ceder às tentações sexuais e dedicar-se à obra de Deus a vida toda. Não estou dizendo que casar é pecado, mas ao ele escolher o celibatário, ele não tem relação com ninguém também. Um exemplo disso, Paulo de Tarso, não é? Então tá aí. Tem o dom do amor também. Tem o dom do amor. O dom do amor é interessante. O dom do amor está em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Esse é o último dom que eu menciono, o dom do amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. O dom do amor é a habilidade de amar com o amor de Cristo. Não é? Amar com o amor que Cristo teve. O amor é o maior dos dons. Este dom tem origem no caráter de Deus. Esse aqui todo mundo tem que ter, né? Pelo menos esse todo mundo tem que ter. Leia depois 1 Coríntios capítulo 13, de 4 a 7. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13, 35. E eu termino dizendo: reavive o dom de Deus em você, meu irmão. Quem sabe você estava morto espiritualmente? Reavive o dom que você percebeu que você tem, que estava de repente morto. Leia depois 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Você é como as mãos, os braços, os pés, os ouvidos, os olhos e até os lábios de Deus. É, você que estava aí desanimado, achando que estava com a vida falida espiritualmente. Você é o vaso, você é instrumento, você é a ferramenta à disposição do Espírito Santo, meu amado, minha amada. A minha oração hoje é que Deus desperte o dom ou os dons que há em você. Que você sirva ao Senhor conforme o dom ou os dons que você tem recebido. Que você dê a chance ao Espírito Santo de operar através de você. Que Deus opere através das suas mãos, pés, lábios e através da sua mente. Pai amado e bondoso Deus, terminamos assim esse estudo, ó Pai. Eu tenho certeza que muitos se enquadraram em algum dom aqui, ou até mesmo mais do que um. Mas quem sabe alguém que sabe que tem um desses dons mencionados estava morto espiritualmente, achando que não havia mais saída. Que essa pessoa, Pai, possa fazer um pacto de renovar a sua vida hoje e usar o dom que o Senhor a deu para ganhar almas para Jesus e assim apressar a volta de Cristo. Não permitas que enterremos nossos dons, mas ajude-nos a saber quais são eles e colocá-los em prática em prol do Teu reino, ó Pai. Alcance as pessoas que estão agora, aonde quer que estejam, desanimadas, para que a partir de hoje renovem suas forças e a sua vida espiritual e reconsagrem-se a Ti e comecem novamente a usar os dons que o Senhor outorgou a elas para ganhar milhares de almas para o Teu reino. Não importa qual seja o dom, o Senhor aprecia cada um que é desenvolvido e praticado. No nome de Jesus te pedimos e agradecemos.